Olá, meninos! Eu vim falar para vocês de um conteúdo já estudado em Sociologia, lá na segunda série, que é a globalização. No que implica esse conceito de globalização que tanto se fala, que cai no Enem, que fala no jornal, que fala na internet, mas que ainda é permeado de dúvidas, né? Sobretudo de nós, estudantes, que carregamos muitas dúvidas, né? Sempre. Globalização é um encurtamento do mundo. Como assim um encurtamento do mundo, professora? Geograficamente, a China não está mais próxima do Brasil. Porém, culturalmente, dentro da globalização, a China não só está mais próxima do Brasil, como a China é a maior exportadora de produtos para o Brasil, né? Todas as etiquetas que você pega na sua gaveta está made in China. A sua amiga viaja para os Estados Unidos, você pede um presente estadunidense, porém, chega na sua casa a etiqueta made in China, né? A AliExpress está aí para isso. Ou seja, com o encurtamento do mundo, as relações econômicas e culturais e políticas estão cada vez mais próximas. Um exemplo, então, de encurtamento do mundo e de relação política. Um exemplo que virou até meme, né? Cuba é um país socialista e todas as pessoas no Brasil que se demonstram, né, de ideologia de esquerda, rola aí o meme, vai pra Cuba, né? Ou seja, isso se dá devido à globalização que nós conhecemos as políticas de outros países, né? Assim como os Estados Unidos, que é um país neoliberal, altamente, né, invejado para os países chamados, né, de subdesenvolvidos. E aqui no Brasil, sobretudo, né, há uma admiração muito grande sobre os Estados Unidos e as pessoas consideram os Estados Unidos como um país modelo do mundo, né? Nos Estados Unidos não é assim. Eu tenho uma amiga que mora lá e diz que lá não joga lixo na rua. Nos Estados Unidos é mais fácil de comprar as coisas. McDonald's não tem imposto tão alto como tem no Brasil. Ou seja, a globalização do mundo é o que faz com que em qualquer lugar do mundo, né, em qualquer lugar do planeta se saiba o que é um McDonald's, né? Seja num país subdesenvolvido, ou seja, num país desenvolvido, nós vamos saber o que é um McDonald's. A diferença é que algumas pessoas poderão comprar esse McDonald's dependendo da condição financeira, outras não, mas o conhecimento sobre o que é um McDonald's é muito amplo, né? Sem contar falar sobre música, roupa, moda, né? Aí sim vocês conseguem visualizar ainda melhor a globalização. Mas a globalização nada mais é que esse encurtamento do mundo, né? A relação de um país com o outro está cada vez mais próxima. Um exemplo máximo de 2020 do que é a globalização, coronavírus, né? Coronavírus, né? O vírus, né, que começou lá na China com casos isolados, rapidamente estava na Europa, rapidamente chegou no Brasil. Isso se dá devido a quê? A transição de pessoas, né, para um lado e para o outro, né? Essas pessoas transitam e isso faz com que, inclusive, as doenças, né, sejam globalizadas. A peste negra da Idade Média é contida apenas no continente europeu. Porém, estando no século XXI, é impossível que uma doença não se propague, né? Devido à transição das pessoas, né, de um lado para o outro. Então, o mundo globalizado é exatamente isso, nessa troca cultural. Hoje, um jovem brasileiro não é muito diferente de um jovem estadunidense, não é muito diferente de um jovem chinês. Inclusive, vocês podem ser, né, fãs dos jovens coreanos. Vocês podem ter aí uma plataforma de música, né, muito parecida. Então, isso é a globalização. Quando começa a globalização no Brasil? Existe dentro da historiografia é a escrita da história, lembra disso, né? Existe dentro da historiografia uma corrente que defende que o primeiro contato de globalização do Brasil chega junto com os europeus. Os europeus chegam, esse é o primeiro contato, né, com outro mundo, com o velho mundo, e nesse primeiro contato aí há uma troca cultural. Tá tendo uma patrola aqui. Tô tentando gravar vídeo há um tempão, tá tendo a patrola, esse barulho da patrola, né? Enfim, o que acontece? Então, o primeiro contato, segundo alguns historiadores, né, o primeiro indício de globalização é quando os europeus chegam, né? Uma troca cultural, e esse contato pode ser considerado, né, o primórdio da globalização. Nos anos 90, o Brasil vai enfrentar um período chamado neoliberalismo. O que é o liberalismo, para eu entender o que é o neoliberalismo? Liberalismo é quando há a mínima intervenção do Estado. O que é a intervenção do Estado? A minha aula nesse momento. Você está tendo uma aula que é gratuita, pública e de qualidade e é ofertada pelo Estado. O Estado se preocupa com a sua educação. Então, nesse momento, a minha aula é uma intervenção do Estado.
Se nós estivéssemos vivendo, né, na prática, um Estado neoliberal, o Estado não forneceria essa aula, né? Cada um paga por a sua aula e quem não tem condição de assistir a aula, não assiste a aula. Então, o Estado, no modelo ao qual vivemos hoje, ele é sim interventor, embora ele tenha traços liberais, né? Porém, ele não goza de um neoliberalismo pleno. Na década de 90, começou a inserir no Brasil o neoliberalismo. Uma grande característica de neoliberalismo é a privatização. Essa estação de energia aqui é do governo, vamos privatizar. Vamos vender então para uma empresa privada, tomar conta e o governo se abster disso aí. A educação de ensino superior é totalmente pública. Vamos começar a criar universidade particular e privatizar. Ou senão vamos vender as universidades públicas e privatizar. Privatizar a educação, privatizar a saúde. Então a onda liberal é que haja menos intervenção do Estado. Você se vira como seu filho vai estudar. Você adoeceu, tá com Covid, não tem UTI, você vai pagar. Nos Estados Unidos, as pessoas que sobrevivem do Covid chegam em casa, né, a conta do hospital para ela pagar. No Brasil, não, porque existe o SUS, Sistema Único de Saúde, né? Todos nós gozamos dessa assistência de saúde ofertada pelo Estado. Ela é gratuita. Paga com os nossos impostos, mas não há um acréscimo para além disso, né? Não há uma taxa para além disso. Até porque os nossos impostos são suficientes para que isso ocorra. Então, o que acontece? Liberal é a mínima intervenção do Estado. Modelos neoliberais, né, que são novos liberalismos, é a mínima intervenção do Estado com ênfase, né, sempre para privatização. Na década de 90, o Brasil começa a sofrer, né, desse período aí de neoliberalismo. Já que ele está sofrendo, né, ele está atravessando esse período neoliberal, que é de mínima intervenção do Estado, empresas, né, estrangeiras chegam no Brasil, né, com a privatização de setores públicos. A partir disso, então, o Brasil enfrenta, né, o Brasil não enfrenta, mas o Brasil, ele perpassa, né, ainda mais pelos polos da globalização. Ele vai ficando cada vez mais um país globalizado, né? E se eu falar pra você frases em inglês, você vai conseguir traduzir facilmente pelo videogame, pela Netflix, pelo filme. Se eu falar pra você parte da cultura americana, você também vai saber, porque existe meme, existe música e por aí vai. Ou seja, há um encurtamento do mundo, né? Parece que a minha orelha tá colada no muro dos Estados Unidos e eu sei o que acontece lá. E a orelha deles também tá colada no muro do Brasil, no muro do México, né? Ou seja, as relações estão mais estreitas, nós conhecemos mais do outro, o outro conhece mais da gente e essa troca faz com que não haja mais especificidade de um país, né? A Nike tá em todos os países e todo mundo conhece a Nike. Assim como o McDonald's, assim como a comida japonesa, que hoje é aclamada no país. Então, globalização é um encurtamento do mundo, né? Seja por cultura, seja por política, seja por religião, seja por economia. Sim, por religião, porque somente agora, mesmo após durante o processo de colonização, né, as religiões afrodescendentes eram demonizadas, né? E muitas pessoas não aderiam a essas religiões devido nessa demonização que tinha por parte da Igreja Católica. Hoje, com o advento da internet, da informação, muitas pessoas hoje participam, né, das religiões afrodescendentes, graças ao processo de globalização que faz com que o conhecimento chegue até nós. O conhecimento, né, no caso, sobre essas religiões de matriz africana. Então, globalização são essas trocas, né, que vão cada vez mais virando um caldo cultural, né, econômico e político, do qual a gente não sabe mais a origem, né, não sabe mais de onde é. A gente não tem mais essa dimensão. Então, a globalização é isso, e a globalização no Brasil, ela se aprofunda na década de 90. Vocês têm que aparecer no meu sinto falta de vocês lá. Beijo.